Bem, boa tarde a todos. Eu me chamo João Vitor dos Anjos, sou mestrando do Programa de Engenharia de Transportes da COP UFRJ. Tenho aqui na sala alguns colegas de turma, é uma satisfação estar com todos. E meu trabalho é intitulado Análise da Aplicação do Conceito de Ruas Completas e foi feito sob a orientação do professor doutor Marcelino Aurélio Vieira da Silva. Tendo como introdução, o conceito é derivado de dois outros conceitos, que são Traffic Calming, acalmamento de ruas, como a gente pode ver um exemplo na imagem superior, à direita, e Livable Streets, que são as ruas habitáveis, como a gente pode ver no exemplo inferior, um antes e depois desse tipo de aplicação do conceito. O conceito surgiu por volta do ano 2008 nos Estados Unidos, com iniciativas da NCSC, que é a Coalizão Nacional para Ruas Completas. O conceito, dentre várias conceituações, eu trago a do WRI Brasil, que, a meu ver, é a mais sucinta e mais precisa. O WRI define ruas completas como sendo as ruas desenhadas para dar segurança e conforto a todas as pessoas, de todas as idades, usuários de todos os modos de transporte. O conceito tem como base distribuir o espaço de maneira mais democrática, beneficiando a todos. Nesta imagem à direita foi o primeiro projeto de ruas completas. Foi feito em São Paulo e encontra-se na rua Joel Carlos Borges. É importante ressaltar que não existe uma solução única de rua completa, mas sim cada projeto é único, cada projeto tem sua peculiaridade. O objetivo do artigo e a aplicação do conceito. O objetivo foi de realizar uma análise conceitual de ruas completas, por meio de uma revisão bibliométrica e sistemática. A revisão bibliométrica foi feita a partir de 3 bases de dados: Web of Science, Science Direct e Scopus. Foi encontrado um compilado de 269 artigos, dos quais, ao final, chegou-se a 9 para a elaboração desse artigo. E foi possível a utilização de alguns softwares, como Excel, Mendeley, VozViewer, que é esse da imagem ao lado, e EndNote. Aqui, como aplicação do conceito, eu trago 3 exemplos: Estados Unidos, Canadá e Brasil. Nos Estados Unidos, o trabalho de Greg Hess trata o conceito de ruas completas na esfera municipal, já está dentro do legislativo. No Canadá, Donais traz o exemplo de Quebec, onde há uma participação da sociedade civil e participação pública também. Já no Brasil, o WRI Brasil e a Frente Nacional de Prefeitos criaram o Programa de Ruas Completas. E aqui mais um exemplo, o mais recente, que é Rua Voluntários da Pátria, em Curitiba. Foi iniciado em fevereiro e entregue por volta de setembro deste ano. Relação do conceito com transportes. A maior parte dos métodos frequentemente usados na área de transportes utilizam o método de análise de custos. O trabalho de Donais, citado anteriormente, é o primeiro a avaliar, através do método MCDA, o potencial de priorizar segmentos de ruas para se tornarem ruas completas. Aqui mais um exemplo, em Belo Horizonte, de uma rua completa. Discussões. O conceito de rua completa representa uma mudança profunda na orientação de ruas projetadas e planejadas, para atender principalmente automóveis em direção às ruas que acomodam com segurança todos os tipos de usuários, incluindo usuários de modos ativos. Aqui à direita eu trago 2 exemplos, 2 cartilhas adaptadas do WRI, adaptadas pelo WRI, do Departamento de Transporte de Boston, com algumas diretrizes para a elaboração de projetos de ruas completas. Por fim, as conclusões e recomendações. Em geral, parece não haver um consenso claro de como definir e incorporar uma rede de considerações contextuais nas políticas e conceitos de ruas completas. Recomenda-se um estudo mais aprofundado, que já está sendo feito no momento, e quais as intenções futuras do grupo de trabalho formado pelo WRI e pela Frente Nacional de Prefeitos, para que se possa expandir cada vez mais o conceito de ruas completas pelas cidades de todo o Brasil. Eu já entrei em contato com o WRI e a gente já afinou algumas orientações para os próximos passos. Trago aqui algumas das principais referências utilizadas
este trabalho. Obrigado a todos. Deixo aqui meu contato para maiores dúvidas e esclarecimentos. Obrigado. Obrigada, João Vitor. O seu trabalho está assim, foi muito bem apresentado. Acho que vai ser assim uma grande dissertação de mestrado, se esse trabalho você continuar em cima dessa pesquisa. E o que você realmente está abordando é uma realidade, né? Há anos atrás, eu acho que as autoridades priorizavam os automóveis, né? Porque muitas ruas, até em lugares mais antigos, né? Você tem uma calçada fininha, então os pedestres têm até que andar assim um atrás do outro, depois tem um poste no meio do caminho, você tem que ir pelo meio da rua, enfim. Era porque a rua era do automóvel, né? E agora... As ruas são projetadas para os automóveis, né? Mas agora não, agora como você falou, as ruas agora são completas. Então, tem o lugar do pedestre, aí tem o lugar do ciclista, sabe? Então, ao invés de ter duas vias, ou 3 ou 4, tem uma via só para os automóveis. Então, algumas ruas estão sendo projetadas para atender a todos de uma forma mais bonita, mais harmônica e tal. Eu acho que isso faz parte do estudo do engenheiro de transportes. Parabéns pelo seu trabalho. E sim, eu vou continuar assim a pesquisa com esse tema. Eu estou elaborando. Isso. Eu só tenho uma pergunta muito rápida, na verdade, eu não sei se você sabe me responder isso, João. Por exemplo, qual que é a largura, tipo, em comparação a uma largura de rua tradicional, qual que é o tamanho, porque a gente vê que é uma largura adicional, né? Eu preciso ter um espaçamento maior, que sabe me dizer mais ou menos em quantos por cento eu preciso a mais para conseguir efetivamente ter uma rua completa? Você Por exemplo, considerando mesmo que seja só uma via, né? Vamos supor que eu tenho uma... Não sei, assim, mas pelo menos se tu nos estudos tu já tem uma noção aí, porque esse é um fator impactante, né? Você fala só da faixa de domínio ou calçada, tudo? De tudo, né? Porque, vamos supor, querendo ou não, eu vou transformar o que eu tenho hoje de calçada mais vias para carros numa rua completa, com todo, né? Assim, mas digo assim, considerando as mesmas... se de alguma forma, em algum estudo, traz uma alteração de quanto que, de maneira geral, né, eu precisaria ter de largura adicional para poder implementar. Se tem isso ou não, depende muito. Eu mostrei até aqueles gráficos do WRI, adaptado do Departamento de Transporte de Boston. Salvo engano, eles trazem 3,5 metros de faixa de domínio mesmo. Mas aí vai variar de acordo com a calçada, se a gente tem espaço, se tem 3 faixas de domínio ou mais, se é possível encurtar, se vai ser necessário estacionamento ou não, ciclovia, ciclofaixa. Então 3,5 metros seria o mínimo. É que eu vi justamente aquela imagem, por isso que me veio a pergunta, assim, né? Sim, de uma rua tradicional, quanto que seria? Por isso a minha pergunta. E a maioria das cidades da Europa, isso eu estou falando Europa em termos de Espanha e França e Portugal, eles diminuíram as faixas, né, de automóveis, para também incluir nessa rua completa passa um tramvia. Sabe aqueles, como se fosse um VLT, assim, que tramvia? Então, só tem, sabe, a faixa para o carro fica só um carro, a ciclovia de um lado, um tramvia do outro, e a calçada bem larga, sabe? Se você for dar muita ênfase ao pedestre e tal, se você entrar na Gran Via de Madrid, a calçada ela foi... dobrou de tamanho e diminuiu a quantidade, a via de rolamento dos automóveis, entendeu? Para evitar também que passe muita gente de carro e tal. É interessante esse seu tema. O conceito, ele aborda, assim, a gente tem muitos pedestres, então tem que aumentar as calçadas. A velocidade da via está elevada, então a gente pode diminuir o eixo da via para até usar o conceito, o acabamento das ruas, diminuir a velocidade dessa via. Existem muitas possibilidades para esse conceito, né? Para a aplicação dele. Quer falar alguma coisa, Guzmão? Ou vamos pedir o próximo? Que já só parabenizar o João aí, que ele dê continuidade nesse trabalho, nessa pesquisa. Eu acho que no Brasil isso aí vai ter uma grande aplicação
e é o futuro, porque nós precisamos colocar isso em muitas cidades, né? Porque realmente você precisa começar a dar mais chance ao passageiro, ao pedestre, do que os carros, senão as coisas vão acabar se invertendo. Parabéns e sucesso aí no seu trabalho futuro, tá bom? Obrigadão, Então, boa vamos para o sorte a próximo, todos. Emília, por favor.